Olá, galera. Mais uma vez estou aqui para gravar esse vídeo e dessa vez eu quero tratar de 4 ideias matadoras para que você possa arrebentar na enfermagem. Essa é a proposta de hoje. Mas antes de eu falar sobre essas 4 ideias bacanas, matadoras, para você se dar bem na enfermagem, eu queria te contar uma história da razão por que a gente decidiu trabalhar esses vídeos na intenção de ajudar vocês. Evidentemente que o meu foco é tentar produzir esses vídeos para principalmente valorizar todos aqueles que nos valorizam. Quem são essas pessoas que tanto nos valorizam? Os nossos clientes, aqueles que adquiriram nossos kits, aqueles que enxergaram em nós um valor bastante interessante. No vídeo anterior eu falei sobre a garantia Brunel, garantia 100% Brunel, única, não existe igual no mercado. Isso que é a grande verdade, não existe nada igual. Eu estou apostando demais nos produtos que a gente fornece, de tal forma que eu ponho minha mão no fogo pela qualidade desses produtos e assim eu ofereço essa garantia que é única. Significa dizer que enquanto você tiver o produto Brunel, os aparelhos que nós fornecemos, pelo tempo da garantia desses aparelhos, você não vai precisar esquentar a cabeça com assistência técnica. Esquece assistência técnica. Tenha em mãos nossos contatos, WhatsApp, telefone, etc. Você não precisa ficar falando, sabe aquela coisa de tentar convencer o fornecedor do problema isso, problema aquilo. Esquece isso, esquece isso. Deu problema, eu vou acreditar no que você está falando. Liga para mim, passa o WhatsApp, eu vou te mandar um aparelho novo. É desse jeito, é desse jeito. Mas vamos lá. Eu quero falar sobre 4 ideias matadoras para você ter sucesso na enfermagem. E por que eu vou preparar esses vídeos para te ajudar? Por um sentimento de gratidão que eu tenho a você e a todos os outros colegas que escolheram a Brunel como empresa para adquirir esses produtos, né? Na minha vida, se tem uma coisa que me gerou muito valor como ser humano, foi um sentimento de gratidão por todos aqueles que de alguma forma me enriqueceram no sentido da vida mesmo, né? De ser a pessoa que sou e produzir o que eu produzo hoje, né? Ao longo da minha vida, eu vivi inúmeras experiências. Eu já fui empregado, já fui funcionário, trabalhei no escritório de representação de um banco americano chamado Central National Bank de Nova York. Comecei muito cedo, comecei como office boy. Meu primeiro dia de trabalho foi lavando o banheiro daquela estrutura. Eu sozinho, e tem mais, não tinha material de limpeza, não tinha nada, tinha um copinho e água. Só isso, só isso. Não me pergunto como eu consegui. Eu sei que eu consegui lavar aquele banheiro para que começássemos as atividades antes das obras acontecerem, etc. Né? Esse foi o meu primeiro dia de trabalho. Então, e trabalhei nessa empresa por 6, 7 anos e só depois então eu comecei a empreender. Então, nessa época eu estudei muito e a questão é que ao longo da minha vida eu consegui assimilar a experiência de um colaborador com a experiência de um empresário. Então eu tento trazer uma vibe para vocês que junta essas duas pontas, né? Ou seja, a visão do empresário, quem vai te contratar, como ele enxerga, o que ele espera de você, e a visão do colaborador, do profissional, o que eu devo, como eu devo agir, onde devo buscar o conhecimento, onde eu devo buscar as habilidades necessárias para que esse empresário perceba que eu tenho valor. Então é essa dica que eu quero trazer para vocês em todos os vídeos que nós vamos produzir a partir de então. Quais são as 4 ideias, as 4 sacadas matadoras para você se dar bem na enfermagem? A primeira delas é a questão da apresentação. E para te ajudar a entender legal como que rola essa ideia, eu vou te pedir para você imaginar, coloque na sua cabeça, comece a imaginar a ideia de um negócio, a ideia
de uma loja bacana, você quer vender algo, você quer ganhar algum dinheiro. E o que você faz? Você tem uma ideia, você tem um nicho de mercado e você monta a sua loja. Você quer comercializar um produto, não é? E qual a primeira coisa, uma das coisas que você precisa se preocupar bastante quando você começa um negócio novo? Você precisa se preocupar com a apresentação. Por quê? Porque você está começando novo, alguma coisa você tem que ter para atrair os seus clientes, não é? Então, na sua loja, ela precisa ser muito bonita, ela ter uma apresentação bacana, ela precisa atrair a atenção das pessoas, não é? Nesse caso, você precisa cuidar dos detalhes, cuidar daquilo que gera valor aos olhos das pessoas, né? Nesse contexto é que a gente fala sobre a questão da apresentação pessoal. É muito importante que você tenha em mente que você, como profissional, você precisa entregar um valor, entregar uma imagem, entregar algo que as pessoas esperam que você possua, não é? E a primeira coisa que você tem que se preocupar, que é o cartão de visita, é quando você aparece, quando você chega, quando você se aproxima, não é? Vamos dizer, do seu estágio, que é o primeiro grande momento de contato com a enfermagem, não é? Você precisa se mostrar bem. Você precisa aparecer bem, você precisa impactar, causar naquele lugar. E dessa maneira, como que você faz isso? Cuidando da sua apresentação, cuidando da maneira como você se veste, cuidando da maneira como você fala, cuidando de todo esse espectro que chama a atenção pelo primeiro olhar, ou, como se diz aí para os apaixonados, é o amor à primeira vista. Você tem que seduzir as pessoas no ambiente em que você está, né? Quando você chega. Ou seja, as pessoas precisam ser impactadas positivamente. E quando eu falo de apresentação, não quer dizer que você vai para um desfile de moda, não. Mas que você esteja bem comportado, bem vestido, bem colocado, sem excessos, porque os excessos também não são legais. Tudo tem que estar no nível da temperança, não é? E nesse caso, você precisa se cuidar. Eu já vi muitos casos, na época que eu era vendedor, e eu ia para os hospitais, e muitas coisas me chamavam a atenção. E uma delas era justamente esse aspecto do relaxamento de muitos profissionais da saúde. Porque se você tiver esse comportamento, se você não tiver esse cuidado, não é, com teu porte, com a maneira como você se coloca, as pessoas vão começar a te depreciar, não vão compreender o valor que você tem intrinsecamente falando. Então é muito importante que você cuide da apresentação. E a apresentação, que é o cartão de visita, ele tem muito a ver também com a fala, como você se comunica, de que forma você se comunica. É muito ruim, sobretudo no campo da saúde, que você não assimile os termos técnicos daquele ambiente. Ora, você vai dialogar com médicos, com enfermeiros, com diversos profissionais da saúde. E nesse diálogo, você precisa estar atento aos termos utilizados naquele ambiente. Quais são os jargões daquele ambiente? Qual é a maneira de se comunicar, de se apresentar, de apresentar as demandas, as questões, as dificuldades, os problemas, o que está acontecendo naquele lugar. Então é muito importante você cuidar, de um lado, com a sua aparência, da maneira como você se veste, o cabelinho direitinho, etc. e tal. E também com a comunicação. Evite usar gírias, palavras muito, vamos dizer, chulas e etc. Em primeiro lugar, cuide da sua apresentação. Em segundo lugar, a apresentação, trazendo ainda à luz essa ideia da lojinha, vamos dizer assim, não é? Você precisa, em primeiro lugar, pelo conceito da apresentação, impactar as pessoas. Você precisa seduzir as pessoas a adentrar na sua lojinha, não é? Para que elas possam, poxa vida, ser impactadas pelo visual, por aquilo que primeiro chama a atenção, que é a visão,
não é? A partir daí, as pessoas adentram na sua loja. E no contexto da gestão de carreira, ou seja, as pessoas, em primeiro lugar, por sua simpatia, pelo seu sorriso, pela sua apresentação, pela maneira como você conversa e dialoga, elas já são atraídas até você, elas querem te conhecer. Nessa hora, entra uma segunda dica, uma segunda ideia que é de fundamental importância. Qual é o conteúdo que você possui? Qual é o conhecimento que você possui? Veja você que no mercado, aí falando um pouco mais de uma visão mais mercadológica daquilo que você entrega, quando você começa a atuar, você vai para um hospital, vai para uma clínica, vai para, enfim, na atividade profissional, você é remunerado por aquilo que você entrega. Não é? Ou seja, qual é o produto da sua entrega? O produto da sua entrega é o conhecimento que você tem. E nessa questão, é de fundamental importância que, quando você rompe a primeira barreira, que é a da apresentação, ou seja, você impactou, você criou expectativa, você se mostrou de maneira extremamente positiva, o segundo passo, eu diria um dos passos mais importantes, é a confirmação que essas pessoas precisam ter dessa primeira impressão, que é a questão do conteúdo. Essa é a segunda ideia. Cuide do seu conteúdo, cuide do seu conhecimento, saiba em profundidade, pesquise, estude. Se você compreender que a sua entrega é o seu conhecimento e que esse conhecimento tem valor, e que esse conhecimento é o que vai te gerar riqueza, é o que vai te gerar oportunidades, é preciso que você assimile a gravidade dessa questão. Porque é muito complicado você se apresentar bem, impactar bem, mas quando as pessoas começam a extrair o que você tem de melhor, que seria o seu conhecimento, e você de repente gagueja, de repente você tem dúvidas de muitas coisas, aquela primeira impressão ela começa a se depreciar. Portanto, é extremamente importante que você se aprofunde em estudar, se aprofunde no conhecimento, adquirir conhecimento e se diferenciar pelo conhecimento. Sem ele, você não é nada, você não tem o que entregar. Portanto, na tua carreira profissional, é importante que você compreenda que estudar para quem está no mercado do conhecimento, estudar ele é uma questão sine qua non, ou seja, sem a qual você não sobrevive. Portanto, a segunda dica é: cuide do seu conteúdo. Estude, mas estude muito, estude sempre, se apaixone pelo estudo, se apaixone pela leitura, aprenda sempre, ok? A terceira questão já é um nível um pouco mais elevado, já é de consolidação da figura que você representa, que é o ter novidade. É como nós estávamos ainda seguindo o exemplo da lojinha. No exemplo da lojinha, veja o que acontece. Você, em primeiro lugar, você impacta o seu cliente pela apresentação, pela beleza do teu ambiente, pelo que traz no seu ambiente. Você, nessa primeira fase da atração, as pessoas entram na sua loja e ficam impactadas pelo conteúdo, pelo que você tem. Para todo lado que olha dentro de você, ela vê que você é uma pessoa consistente, tem entrega, tem algo bacana, tem algo que lhes agrada, tem algo de valor, não é? Mas essa pessoa, ela no dia a dia, ela vai adentrando na sua loja, continua sendo impactado pela sua aparência, pela sua apresentação, né? Pelo valor que você tem aos olhos e aos sentimentos, né? E ela vai assimilando o nível de conteúdo que você tem e elas vão cada vez mais topando nesse nível de conteúdo. Chega uma hora que elas percebem o seguinte: opa, parou, cheguei no limite, não tem mais entrega. Esse é um momento perigoso, muito perigoso. É nessa hora que você precisa assimilar a ideia do andar de cima, que é ter sempre novidade.
sempre novidade. Não é? É como numa loja, você entra numa loja, tem a mesma coisa lá, você vai voltar naquela loja, você passa uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Chega lá, não tem nada de novo naquela loja. Você foi atraído, teve aquele primeiro amor, foi atraído por aquela loja, gostou do que tinha nela, mas normalmente a gente quer coisas diferentes, quer novidades. Da mesma forma é a nossa vida profissional, no ambiente em que nós estamos. É importante demais que nós, a cada dia, mostremos para todo o espectro que está nos cercando, para todas as pessoas que estão ao nosso lado, que você tem algo novo sempre. É nessa hora que você se destaca dos demais. É nessa hora que você apresenta competências que os outros não têm. Mas como é que você consegue essas novidades? Existe um monte de possibilidades e todas elas agradabilíssimas. Você possui os fóruns de saúde, você possui os congressos, os seminários e etc. Nesses lugares você detecta, você toma, você é apresentado a uma série de novidades, uma série de coisas novas que estão acontecendo. E quando você assimila isso, você traz esse conhecimento para o seu ambiente de trabalho, pelas pessoas ao seu redor, você começa a impactá-las pela sua motivação, pelo seu interesse em trazer coisas que são inovadoras, coisas que são diferentes, coisas que estão acontecendo e que as pessoas, de um modo geral, elas não se dão conta. Você quer ver? Isso é um extraordinário nicho de oportunidade. Nicho de oportunidade. Porque um grande número de profissionais da área da saúde, e da enfermagem especificamente falando, normalmente elas se acomodam no lugar comum, sabe? No lugar de conforto, né? No comodismo. E é nessa hora que você precisa se destacar. Quando você trabalha a ideia da novidade, trabalha a ideia de produzir conhecimentos novos ou trazer conhecimentos novos, ideias novas que você viu, sobretudo num congresso de relevância, você passa a se destacar, você passa a ser a referência naquele ambiente. Portanto, é extremamente importante que você tenha na sua vida, na sua história de vida, a disciplina de buscar sempre algo novo, ok? Então nós temos aqui a primeira dica massa para você. Cuide da sua apresentação. Cuide da sua apresentação, impacte as pessoas, impacte todos ao seu redor, pela primeira vista, pela primeira conversa, pelo primeiro sorriso. Em segundo lugar, tenha conteúdo, conteúdo em profundidade. Ninguém vive só de discurso, vive de conteúdo. Em terceiro lugar, tenha novidade sempre, tenha novidade sempre. E aqui vem a capacidade de você alcançar um outro nível. Qual é isso? É um momento em que você passa a entrar no nível da inovação. Como que se alcança isso? É justamente produzindo o conteúdo de tudo aquilo que nós falamos até agora. É a construção diária, né, das vivências, das experiências, dos aprendizados. É nesse momento em que você está tão acostumado com a ideia de pesquisar, de estudar, de produzir coisas novas no ambiente, de trazer coisas novas, que o teu cérebro ele passa a se elastecer no contexto das visões e das ideias, a tal modo que você passa a produzir soluções, produzir ideias, produzir alternativas e cada vez mais ricas, mais relevantes, mais extraordinárias. É nessa hora que você sai de um patamar e você produz um outro patamar para a tua vida. Ou seja, você vai para o andar superior. É onde você passa a ser a referência, já não mais de um setor, não mais de uma área, mas de todo um lugar, seja no hospital, seja numa clínica, ou seja, é um momento em que você se destaca dos demais, né, e de uma maneira muito mais relevante. É nessa hora em que nós alcançamos o status de ter um trabalho, uma profissão
autossustentável. Ou seja, você não precisa mais correr atrás de empregos, correr atrás de oportunidades. As oportunidades chegam até você. E quando chega esse momento, é o momento em que o valor do teu trabalho, o valor da sua formação, o valor da sua entrega tende a ser muito mais alto, muito mais alto. Queridos, é nessa hora que nós precisamos estar atentos, não é, a todas essas questões, porque você formar como enfermeiro, ou seja, você concluir o seu curso de enfermagem, ele é de fundamental importância, mas mais importante do que isso, é você cuidar da sua carreira. Ninguém vai fazer isso por você. Ninguém vai fazer isso por você. É muito importante que você tenha em mente que você é responsável pela pessoa que você é, pela pessoa que você deseja ser e pelo projeto de vida que você deseja construir. Se você tomar conta das rédeas da sua vida, você terá sucesso sempre. Mas se você viver como um barquinho sobre o mar, sem velas, sem remo, onde as ondas e os ventos carregam para onde quiser, é aquela ideia do deixa a vida me levar, vida leva eu, geralmente isso te leva para as rochas, para os pedregulhos, onde os ventos jogam as embarcações que não têm condução e elas se quebram e elas se arrebentam. Eu peço a você que tenha muito cuidado com isso. Receba com carinho essa observação, receba com carinho essas dicas e continue conosco sempre. Acompanhe nossos vídeos, nós vamos produzir muita coisa bacana para você. Porque, como eu disse anteriormente, é o sentimento de gratidão que eu tenho com você que faz com que eu busque cada dia mais trazer um conteúdo que seja relevante e que faça a diferença na sua vida. Um forte abraço, Deus te abençoe sempre.